aqui, Senhor, viemos de todo lugar, trazendo um pouco do que somos, pra nossa fé partilhar, trazendo nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia, trazendo nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia. Estamos aqui, Senhor, cercando essa mesa comum, trazendo ideias diferentes, mas em Cristo somos um. E quando sairmos daqui, nós vamos para voltar, na força e na esperança e na coragem de lutar. E quando sairmos daqui, nós vamos para voltar, na força e na esperança e na coragem de lutar. Estamos aqui na presença do Senhor. Nós também somos de muitos lugares diferentes, nós também temos histórias diferentes, nós temos jeitos de ver, de pensar diferentes, mas em Cristo, diz essa música, nós somos um. Em Jesus Cristo nós encontramos a alegria de partilhar uma mesa comum e de estar na presença daquele que é o nosso Pai, daquele que nos adotou como seus filhos e suas filhas. E é no nome e na presença desse maravilhoso Deus que nós queremos iniciar o nosso culto desse terceiro domingo de Páscoa. Hoje é dia 18 de abril de 2021. Continuamos com muitas restrições para nos encontrarmos presencialmente, mas nós temos a certeza de que mesmo de forma virtual, Deus nos alimenta com a sua palavra. Deus vem até o nosso encontro onde nós estamos e Ele nos presenteia com a sua graça, com a sua presença, com o seu Espírito Santo. Eu acolho vocês nesta manhã com a palavra bíblica que é lema para a semana que se inicia. Uma palavra muito bonita, narrada no Evangelho de Lucas, capítulo 24, o verso 32, onde dois discípulos de Jesus dizem um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando Ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? O nosso coração não ardia enquanto Jesus caminhava ao nosso lado e nos expunha as Escrituras. Essa é a constatação que esses discípulos fazem. O texto é o último capítulo de Lucas, são dois discípulos que depois da crucificação de Jesus estão indo em direção a um povoado chamado Emaús, e eles estão desapontados, tristes com tudo o que aconteceu, e eles não reconhecem no primeiro momento o Jesus ressurreto que caminha ao lado deles. E eles vão conversando com Jesus e ele vai explicando para esses dois discípulos a necessidade da morte, da ressurreição. E depois que Jesus então ceia com eles, eles têm os seus olhos abertos, mas nesse momento Jesus desaparece da presença desses discípulos. E eles então fazem essa constatação: puxa, nós sentíamos o nosso coração queimando enquanto a gente vinha pelo caminho, ouvindo Jesus falar. Meu irmão, minha irmã, você sente o seu coração queimando quando, por Jesus, você sente a presença de Deus na tua vida? Certamente, quando Cristo está conosco, o nosso coração queima. Quando a gente ouve Cristo falar, quando a gente ouve a sua palavra, isso também faz o nosso coração queimar, queimar de esperança, queimar de amor, do amor que vem do próprio Deus. Que de fato a gente possa ter essa mesma experiência que os discípulos tiveram, de sentir o nosso coração queimar na presença de Deus, quando nós nos debruçamos, quando nós ouvimos a sua palavra. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco nessa manhã
nesse tempo de celebração de culto. Convido você a fechar os seus olhos e a termos juntos uma palavra de oração. Querido Deus, nós nos colocamos humildemente na Tua presença nessa manhã, Senhor, constrangidos pelo Teu amor, pela Tua graça e Tua misericórdia, Senhor. De fato, Teu amor nos faz reconhecer que nós somos pessoas pecadoras, Senhor, que nós não sabemos amar com o mesmo amor que Tu ofereces para cada um de nós. Nós somos pessoas, Senhor, egoístas, pessoas que vivem no nosso próprio mundo, no nosso próprio umbigo, Senhor. Vez ou outra a gente consegue levantar um pouquinho os olhos de nós mesmos, Senhor, mas a nossa condição é de pessoas que estão voltadas para a gente mesmo. A gente não ouve a Tua voz, Senhor, a gente é rebelde e desobediente. A gente não procura o bem do outro, Senhor, somente aquilo que nos é melhor, Deus. E nós queremos reconhecer na Tua presença o nosso pecado. Nós queremos pedir perdão, Senhor, pela nossa desobediência e pela nossa rebeldia. Nós queremos pedir que Tu restaure, Senhor, dentro de nós um espírito que se inclina, Senhor, à Tua vontade, um coração que ama obedecer os Teus mandamentos. Nos perdoa do nosso pecado, Senhor. Que a gente possa experimentar novamente o Teu perdão na nossa vida e, alegres por esse perdão, a gente também possa sair e viver uma vida que condiga com um filho, uma filha que Tu nos chamas, Senhor, que nós verdadeiramente somos. Obrigado por esse encontro que nós podemos ter, mesmo que virtual. Nós entregamos esse tempo de culto nas Tuas mãos, pedindo que nos transformes de dentro para fora, Senhor, e que nós possamos viver uma vida coerente com o Teu Evangelho. Te pedimos isso por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso Senhor. Amém. Certa vez, diante de uma mulher que foi pega em adultério, Jesus disse: os teus pecados estão perdoados, vá e não peques mais. Os teus pecados estão perdoados, vá e não peques mais. Assim como Jesus disse para aquela mulher, Jesus diz para cada um de nós que com sinceridade confessa o seu pecado. Os teus pecados estão perdoados. Não sou eu que digo, mas é o próprio Jesus. E nós podemos confiar na graça e na misericórdia de Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós nos preparamos para ouvirmos a leitura bíblica, a pregação da palavra, e nós queremos então cantar um hino que nos prepara, que diz que a lei do Senhor é perfeita, a palavra de Deus é mais desejável do que o ouro depurado, é mais doce do que o mel e que o destilar dos favos. Espero que você conheça esse hino e que você possa cantar comigo, aí onde você está. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó
tua presença, ó Senhor. Um meditar do coração que seja agradável a Deus. Isso acontece quando nós fazemos em reverência e em respeito à sua palavra. E é com essa reverência e com esse respeito que nós queremos ler o texto do Evangelho que é previsto para a nossa pregação nessa manhã de domingo. O Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 36 até 48, onde diz: Jesus aparece aos seus discípulos. Enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio dos discípulos e disse: que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas ele disse: por que vocês estão assustados? Por que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado que ele pegou e comeu diante deles. E depois disse: enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito ao meu respeito, na lei de Moisés, no livro dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as escrituras sagradas e disse: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada em todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu leio os dois últimos versos novamente. Em nome de Jesus, a mensagem sobre arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. E vocês são testemunhas dessas coisas. Que assim o Senhor guarde nossa mente e nosso coração em Cristo Jesus e nessa preciosa mensagem que nós temos para ouvir nessa manhã. Meu irmão, minha irmã, o texto de hoje fala da primeira aparição de Jesus aos seus discípulos após ressuscitar. Nós conhecemos essa história, nós já ouvimos algumas vezes e por isso a gente está acostumado a banalizar essa passagem. A gente não faz mais ideia, não tem mais dimensão da reação dos discípulos e de quão impactante isso foi para eles, encontrar o Senhor ressurreto. A gente não fica mais impressionado porque a gente já ouviu tantas vezes e a gente já conhece a história, a gente olha para trás, né? Eles só podiam olhar adiante deles, mas nós já conhecemos a história, já sabemos o que ia acontecer e por isso a gente muitas vezes não consegue captar a alegria, o alívio, o assombro dos discípulos de encontrarem Jesus Cristo novamente, de encontrarem o Cristo ressuscitado. Há 2 dias atrás, 2 dias antes, eles haviam visto Jesus ser capturado, condenado, levado até o alto do monte Gólgota, e eles então ouviram que Jesus havia morrido. Os evangelistas dizem que os discípulos não estavam presentes na crucificação de Jesus, que eles todos haviam fugido, mas eles haviam então ouvido a respeito da morte do Mestre, de que ele havia verdadeiramente morrido e sido sepultado. Essa era as notícias que os discípulos tinham até então. Eu queria que a gente fizesse esse esforço, esse exercício de voltar no tempo e de se colocar no lugar dos discípulos, naquela manhã, naquele momento em que, antes de Jesus entrar na sala. Vamos fingir que a gente não sabe da ressurreição, que a última notícia que nós temos é que Jesus foi executado, preso, processado na calada da noite, condenado à pena máxima do Império Romano, morte pela cruz. Você consegue se colocar no lugar desses discípulos? Você consegue imaginar o sentimento
que aquelas pessoas tinham naquela manhã de domingo, naquele momento, depois de 3 anos andando junto com Jesus, aprendendo do Mestre, seguindo, entusiasmados com aquilo que poderia acontecer, eles tragicamente veem Jesus morrer na Sexta-feira Santa. Qual é o sentimento que está no coração dos discípulos? Provavelmente medo é o sentimento que toma conta do coração deles. Medo de serem identificados como seguidores de Jesus e assim então sofrerem o mesmo destino que Jesus havia sofrido. Quem sabe o Império Romano não estava atrás daqueles que eram parceiros de Jesus, que eram discípulos de Jesus. Além de medo, certamente eles estavam tristes, desapontados e com falta de rumo na sua vida, pensando: e agora? O que nós vamos fazer? Nós investimos num projeto de 3 anos, caminhando com Jesus, por toda a Galileia, por toda a Judéia, Samaria, até Jerusalém. E agora tudo isso terminou em nada, né? Foi em vão. E agora o que nós vamos fazer? Que rumo nós vamos dar para a nossa vida? E eles estavam então de portas trancadas. O Evangelho de Lucas não diz, mas os outros evangelistas vão contar que as portas estavam fechadas, com medo, decidindo o que eles iam fazer das suas vidas, quando então Jesus aparece no meio deles. Imaginem um espanto, Jesus aparecer no meio de uma sala fechada. O próprio texto nos diz que os discípulos não acreditaram que era Jesus, eles acharam que eles estavam diante de um espírito. Isso mostra que eles também eram supersticiosos, não é verdade? Mas os discípulos só acalmaram seu coração quando Jesus mostrou os ferimentos, quando ele mostrou as feridas da crucificação nas suas mãos e nos seus pés. Eles se acalmaram porque entenderam que de fato ali estava o Mestre. E para aqueles que ainda tinham alguma dúvida, Jesus também pediu alimento e eles deram então um peixe. E Jesus comeu na frente deles, para mostrar que ele estava mesmo ali e que ele não era um espírito, porque um espírito não se alimentaria. Jesus faz questão de dar essa certeza, esse conforto para os discípulos, dizendo: eu estou com vocês. E a primeira palavra de Jesus, a primeira frase de Jesus para os discípulos, diante de todo esse cenário que nós tentamos nos colocar, de medo, insegurança, a palavra de Jesus é paz. Paz seja com vocês. Gente, depois daqueles dias, de tudo isso que os discípulos tinham sentido, eu imagino que ouvir e sentir paz é a coisa mais preciosa que eles poderiam ter recebido nesse momento. Eles verdadeiramente experimentaram paz com a presença de Jesus, porque o príncipe da paz estava de novo no meio deles. Provavelmente havia sido um final de semana muito difícil, mas encontrar Jesus trouxe novamente a paz. Aquilo que parecia não ter solução, todos os problemas que eles vinham experimentando desde sexta-feira, medo, insegurança, incerteza, tudo isso se dissipa. Aquilo que não tinha solução, aquilo que estava acabado, de repente abre-se uma nova porta. Acende-se uma luz, uma nova possibilidade. Algo novo, algo diferente aconteceu. Alguém ressuscitou dos mortos, e não é qualquer um, mas o próprio Filho de Deus. E isso traz uma nova perspectiva e um novo ânimo para os discípulos. Gente querida, esse texto eu sinto que fala conosco, porque nós também passamos por momentos complicados, situações angustiantes, de conflito, de ansiedade. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, versos 8 e 9, diz que nós de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Nós ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não somos abandonados. Abatidos, mas nós não somos destruídos. Ou seja, nós também passamos por situações difíceis, por um momento de angústia e de dificuldade, assim como os discípulos estavam experimentando naquele momento. Mas mesmo em meio a essas situações complicadas, nós podemos lembrar que Cristo está conosco,
e que esse Cristo nos dá a paz, de que Ele é a paz, o príncipe da paz, a verdadeira paz da nossa vida e do nosso coração. Cristo prometeu que estaria conosco todos os dias até o final dos tempos. Essa é a promessa que Ele nos faz em Mateus 28, versículo 20. Estarei com vocês todos os dias até o final dos tempos. Ora, se o príncipe da paz está conosco todos os dias, então nós também podemos passar por tribulações, por aflições, assim como os discípulos sentiram. Mas nós ouvimos de Jesus: tenham bom ânimo, porque eu estou com vocês. Eu que venci o mundo, eu estou ao lado de vocês. E a forma então como nós encaramos as dificuldades, os sofrimentos, é uma forma de confiança. Nós fazemos tudo isso confiando de que não estamos sozinhos. Nós fazemos tudo isso sem perder a esperança, porque Jesus também nos dá a paz, nos deixa a sua paz, e o príncipe da paz está conosco. O texto segue dizendo que depois de comer com eles, Jesus também passa a instruir os seus discípulos. Ele lembra os seus discípulos de tudo que ele havia dito que precisaria acontecer e que os discípulos não tinham entendido até aquele momento. E é assim, gente querida, muitas vezes a gente ouve uma coisa, a gente passa por situações que a gente não consegue enxergar com clareza, mas só depois que a gente passa por elas, quando a gente olha para trás da nossa vida, a gente vai conseguir entender o que nos aconteceu, a gente vai conseguir perceber o cuidado de Deus, o propósito de Deus para tudo aquilo que nós vivenciamos. E os discípulos estavam justamente numa situação dessas. Por mais que eles tenham ouvido Jesus falar que ele precisava morrer e ressuscitar, eles ainda não haviam se dado conta, ainda não haviam entendido. E Jesus então, quando ressuscita e quando aparece para eles, ele abre o entendimento dos seus discípulos e ele passa a explicar novamente tudo aquilo que ele já havia falado. Mas nesse momento parece que a chave liga na mente dos discípulos e eles entendem, eles olham para as Escrituras, para o passado e percebem que de fato era necessário que isso tivesse acontecido. Jesus abre a mente e o coração dos seus discípulos e eles então compreendem o plano de Deus desde a eternidade, de que a cruz era o caminho de Jesus e não tinha como se desviar dele. Jesus mostra que a cruz e que a ressurreição estão no centro da sua vida, da sua mensagem, no centro daquilo que nós chamamos de evangelho, que é a boa notícia que nós temos para compartilhar com as pessoas. E Jesus então termina dizendo para os seus discípulos: vocês são testemunhas dessas coisas, vocês tiveram o privilégio de testemunhar a ressurreição, de caminhar comigo e de testemunhar que eu venci a morte. Vocês são testemunhas de que eu ressuscitei. Não deixem de anunciar isso. A realidade da ressurreição impactou profundamente os discípulos de Jesus e fez com que eles levassem adiante a mensagem da ressurreição, da reconciliação de Deus em Jesus. Os discípulos, de amedrontados, se tornaram pessoas corajosas que anunciaram com ousadia o reino de Deus. Falavam da ressurreição com toda a autoridade, porque eles tinham visto aquele que morreu ressuscitar. Nos dias de hoje, século 21, existem muitas pessoas que na sua racionalidade não conseguem aceitar a verdade bíblica da ressurreição. Dizem: não, isso é história, isso é balela, não pode ser verdade. E gente querida, foge do nosso horizonte de compreensão, a gente não consegue explicar, a gente não consegue dizer como isso acontece, mas eu tenho profunda convicção de que a ressurreição de Cristo é verdadeira, pelo modo que ela impactou a vida dos discípulos. Todos os discípulos de Jesus, os 11, porque Judas se suicidou, mas os 11 discípulos de Jesus sofreram enormes consequências. Eles foram perseguidos, torturados. Dos 11 discípulos, 10 morreram de forma como mártires. Eles foram assassinados, ou apedrejados, ou crucificados, cerrados ao meio. 10 dos discípulos, apenas João
morreu de velhice, mesmo assim sendo exilado, colocado à margem da sociedade, preso numa ilha, sozinho, durante o final da sua vida. Mas todos eles sofreram pela mensagem de Cristo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, se houvessem roubado o corpo, se tivessem feito qualquer coisa, você crê que os discípulos estariam dispostos a morrer por uma mentira? Gente querida, por uma mentira a gente abre mão, a gente não morreria. Mas os discípulos foram fiéis até a morte, porque eles estavam convictos daquilo que eles viram. Eles foram testemunhas da ressurreição de Jesus. E isso fez com que eles tivessem ânimo. Isso fez com que eles empenhassem a sua própria vida para testemunhar da ressurreição de Cristo. E eles fizeram isso porque eles podiam experimentar a paz que Jesus disse: olha, paz seja com vocês. Essa paz acompanhou os discípulos durante todos os dias da sua vida. A certeza da graça, do amor de Deus em nosso favor ao entregar o seu Filho Jesus. Que nós possamos também receber essa paz que Deus quer nos dar, que Cristo quer nos dar, que a gente possa ouvir todos os dias: paz seja contigo, meu filho amado, minha filha amada, porque eu te amo e eu dou essa paz a você. E que essa paz também possa ser anunciada para as pessoas que ainda não conhecem a paz que nós temos com Deus, a paz que o Príncipe da Paz pode nos oferecer. Que a gente também, como os discípulos, tenha a noção, a certeza de que nós somos testemunhas dessas coisas. Assim como Jesus disse para os seus discípulos, nós também precisamos ouvir, nós somos testemunhas do agir de Deus em nosso favor, em favor da humanidade. E nós precisamos compartilhar isso com as outras pessoas. Que assim Deus nos abençoe, nos guarde e nos ilumine. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de dar ainda alguns breves avisos. Nós temos uma campanha de aquisição, de doação de alimentos nesse tempo de pandemia. Nós sabemos que muitas pessoas acabaram perdendo seus empregos, estão passando por situações difíceis para sustentar seus lares, suas famílias, e nós queremos aqueles que podem ajudar, aqueles que não tiveram a sua condição financeira, a sua condição familiar profundamente abalada por essa pandemia. Nós que podemos ajudar, nós queremos fazer um gesto de amor em favor da sociedade, do nosso próximo. Então você está convidado a, nos próximos cultos que nós tivermos, ou durante a semana, se estiver passando aqui por São Francisco do Sul e quiserem deixar uma doação de 1 quilo de alimento não perecível, de uma cesta básica, de alguns produtos, você então pode deixar na casa pastoral. E nós queremos destinar então para quem precisa esses alimentos, essa cesta básica, essa comida. Que Deus possa então usar os nossos recursos para abençoar também outras pessoas. Eu também comunico dos nossos cultos. Na semana que vem, dia 25, nós teremos culto às 9 horas da manhã na Barra do Sul e às 20 horas lá na Praia do Ervino. Irmãos e irmãs da Barra do Sul, do Ervino, estão convidados então a participarem dos nossos cultos. Seriam esses os avisos. Nós ainda queremos cantar mais um hino, nos colocando debaixo da bênção de Deus. Fonte eterna de amor, que transbordas de bondade, te derramas em favor de toda a humanidade. Vem me dar a tua mão e conduz a minha vida nesse tempo de aflição. Concede-me guarida sob a luz do teu olhar. Sigo em paz a minha estrada, pois eu sei que vais guiar cada passo da jornada. Vem, Senhor, me carregar nos momentos de cansaço, caso eu venha tropeçar, que eu caia em teu abraço. Fonte eterna de amor,
transbordas de bondade, te derramas em favor de toda a humanidade. Vem me dar a tua mão e conduze a minha vida nesses tempos de aflição. Concede-me guarida sob a luz do teu olhar. Sigo em paz a minha estrada, pois eu sei que vais guiar cada passo da jornada. Vem, Senhor, me carregar nos momentos de cansaço, caso eu venha tropeçar e eu caia em teu abraço. Que a gente possa estar protegido e amparado pelos braços do nosso bondoso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê da sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos na graça e na paz do nosso bondoso Deus. Até o nosso próximo encontro.